Muito obrigada, gente. Quero dar boa noite, saudar vocês, abraçando Solange, abraçar todo mundo, né? Estou vendo aqui a Amanda também, então quero agradecer muito essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que à distância, né? Mas agradecer, parabenizar muito, né, pelo evento, pelo simpósio, pelo evento todo, né? Na apresentação inicial já ficou claro que vocês tiveram uma semana, né, uma semana muito frutífera de atividades, então, parabenizar, agradecer e parabenizar a organização do simpósio, né, agradecer pelo convite. E como Solange falou, o tema da minha fala é o trabalho do serviço social na pandemia, né? Claro que, trazendo essa fala já no contexto de 2022, o objetivo é que a gente, de certa forma, elenque elementos, né, foram característicos da pandemia, mas também consiga trazer ali, a minha proposta é trazer algumas ideias de lições ou possibilidades que o trabalho, né, do serviço social na pandemia, especialmente na política de saúde, nos trouxe. Então, é nesse espírito de pensar a conjuntura, então, né, e também a particularidade do trabalho da assistente social é que eu vou aqui conversar com vocês, né? Eu quero começar trazendo alguns elementos de contexto, né? Elementos que conectam a crise sanitária causada pela Covid-19 e uma crise social e econômica que já estava em curso, né? Então, estudos demonstram, né? Alguns estudos fazem essa vinculação, que analisam não só do ponto de vista do desenvolvimento da Covid-19, né? Mas o significado social e econômico do desenvolvimento da Covid-19, e aí alguns estudos fazem um destaque, falando não só da incidência, mas da mortalidade, né? Como é o caso do estudo feito pelo Grupo Nós, do Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde, o Grupo Nós, da PUC do Rio de Janeiro, estudo realizado, né, um estudo nacional que fez uma análise socioeconômica das taxas de mortalidade, de letalidade de Covid-19 no Brasil, o que o trabalho do Grupo Nós, né, da PUC demonstrou é que há um corte, né, socioeconômico muito importante que vincula não só o perfil socioeconômico como a questão racial à mortalidade de Covid-19, né? Então, o estudo feito pela PUC do Rio de Janeiro demonstrou, né, que as chances de um paciente preto ou pardo, não alfabetizado, suas chances de mortalidade durante a pandemia, principalmente ali no período de 2020, né, era 3,8 maior, né, do que de um paciente branco com nível superior, por exemplo. O mesmo tipo de estudo, só que com recorte para a cidade de São Paulo, foi feito por pesquisadores da USP em 2021, então um estudo mais recente ainda, que demonstrou a mesma coisa, né? Que a gente, na verdade, a ideia de que a Covid-19, né, seria uma doença democrática, na verdade, essa ideia se desfez muito rapidamente, né? À medida que foi se analisando esse perfil, né, de mortalidade, que não é só um perfil de mortalidade, mas que também fala sobre um perfil de acesso ao sistema de saúde, condições de vida e trabalho, a mesma coisa se a gente pudesse abrir, de certa forma, a própria lógica da incidência, né? Então, além desse elemento de que a crise sanitária, ela não é democrática, ela tem, né, ela se apresenta de forma diferente, se a gente olhar as classes sociais, se a gente fizer um recorte especialmente de raça. E um outro elemento também de conjuntura que caminha junto, né, mas aí se a gente pensar em nível mundial, é a própria questão do mundo do trabalho, né? Então, a gente tem também levantamentos da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que apontam, né, que 250 milhões, né, a gente teve aí uma perda de 255 milhões de empregos em tempo integral no ano de 2020, e aí pensando, né, a projeção do ano 2020 e 2021, a Organização Internacional do Trabalho apontou que 1,6 bilhões de pessoas encontram-se em empregos precarizados no mundo, né? Quando a gente fala esse número, 1,6 bilhões, ele não dá a clareza do que significa isso, né? Isso significa 50% da força de trabalho do mundo. Então, a gente tem hoje 50% da força de trabalho do mundo atuando em atividades precárias, né? Além disso, né, desses 1,6 bilhões de trabalhadores na economia informal, quase, né, metade da força de trabalho
do mundo, quando a gente observa a evolução, né, da questão, por exemplo, do patrimônio dos mais ricos, seja no mundo, no Brasil, a gente vai encontrar, e aí olhando especialmente os relatórios da Oxfam Brasil, né, um aumento do patrimônio dos 42 bilionários do Brasil durante a pandemia. Então, saindo de um total, conforme a Oxfam Brasil, de 123 bilhões para 157 bilhões, né? Essa mesma tendência foi observada quando a Oxfam observa as 25 maiores fortunas, os 25 bilionários do mundo, os mais ricos, né? Também houve aí um incremento importante nessas fortunas a partir, então, da pandemia de Covid-19, um incremento de cerca de 25%, né? Em relação ao ano de 2019, só tendo como marco o ano de 2020. Então, o que eu quero destacar com isso, né, é que a pandemia, de fato, impactou a todos, mas não impactou da mesma forma. E esses elementos, né, esses diferentes impactos, eles vão estar presentes no cotidiano das instituições, obviamente, especialmente nas instituições de saúde, mas em todas as instituições públicas, especialmente nas instituições de saúde, né? Então, a gente tem impactos para os trabalhadores e trabalhadoras que se revelam não só na perda da vida, mas também no recrudescimento das condições de vida, traduzidos, então, pela perda de direitos, pelo descarte, né, desses direitos. Se a gente pensar o contexto pré-pandemia, a gente está falando de uma reforma trabalhista, ou uma contra-reforma trabalhista, para ser mais precisa, né, que trazia como promessa o aumento, né, o aumento dos empregos, a tal da empregabilidade, né, a ideia do trabalho intermitente. E não foi isso que a gente identificou, né, e não só no contexto da pandemia, se a gente pensar no contexto antes da pandemia, né. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil, no primeiro trimestre de 2022, é de 11,1%. Né? Em 2019, ou seja, 2 anos após a implementação da contrarreforma trabalhista, né, com a flexibilização e com a perda de direitos, né, a ideia do trabalho intermitente, 2 anos depois, o percentual de desempregados no Brasil, antes da pandemia, era de 13%, 13,5%. Em 2020, no contexto da pandemia, né, a gente tem 14% e em 2021, 13,2%. Então, a gente pode perceber que obviamente, há um impacto da pandemia, mas esse impacto ele se sobrepõe a uma conjuntura de perda de direitos e, sobretudo, de não direito ao trabalho que já estava posta antes da pandemia, né? Então, com isso, minha gente, eu quero destacar duas questões iniciais aqui, né? Primeiro que a gente chega em 2022, né, atravessando uma crise sanitária que reforça uma crise econômica que já estava em curso, né? Essa primeira ideia aí que eu procurei trazer aqui para a gente conversar. A segunda é a relação entre o processo de adoecimento e as condições de vida. De modo geral, né, a gente pode pensar na situação das doenças crônicas, mas não só delas, na situação objetiva, né, de acesso, seja crônica ou aguda, e aí a gente pode ver que a gente tem um perfil de adoecimento com forte impacto, né, o impacto desse adoecimento, o impacto desses diagnósticos, digamos assim, mas que esse impacto vem junto com a precarização das condições de vida e trabalho, e com ausente ou limitada proteção social. Então, quando a gente tem um conjunto imenso de trabalhadores desempregados e um contingente enorme da massa de trabalhadores em empregos informais, sem proteção social, esse impacto do processo de adoecimento com as condições de vida, ele ainda se faz maior do que é o próprio adoecer, né? Do que é o próprio impacto de um diagnóstico, seja ele de uma situação aguda ou seja ele de uma situação crônica. Porque esses trabalhadores e trabalhadoras não têm a possibilidade, né, do ponto de vista da proteção social, de ausentar-se de suas atividades laborativas, o que causou um grande impacto, obviamente, no contexto da pandemia, né? Quem eram os trabalhadores que poderiam ficar em casa? Quem eram os trabalhadores que poderiam, né, os usuários do sistema de saúde que, de fato, poderiam experimentar a experiência do trabalho remoto? Essa não é a realidade. Então, quando a gente coloca em contexto, né, tanto as condições de vida da população e em relação com o processo de adoecimento, a gente encontra essa miríade de situações que vão impactar as instituições fortemente
E aí, dado o nosso perfil de atribuição e contexto, né, especialmente também o trabalho do assistente social, da assistente social. Por que é importante fazer essa vinculação de que a pandemia ela traz, obviamente, imensos desafios do ponto de vista sanitário e de atenção e saúde, mas ela se desenha nesse contexto que já era muito complexo, né? Um dos elementos para citar dessa complexidade é a gente pensar o próprio perfil epidemiológico, né? A gente tem, principalmente, né, a partir do último a partir do final do século passado, a gente tem uma redução importante de mortalidade, né? Especialmente de mortalidade de natalidade, o que significou um aumento da expectativa de vida no mundo de uma forma geral, né? A gente tem também nesse período, na virada do século, né, uma intensificação dos processos de industrialização, de urbanização, né, produzindo muitas alterações no padrão de consumo. E também no caso da América Latina, né, se a gente pensar que a gente, mesmo no nosso caso aqui brasileiro, né, com uma Constituição muito jovem, uma Constituição de 1988, a gente tem ao mesmo tempo a tentativa da instituição de alguns direitos sociais, dentre eles a própria implementação, né, do Sistema Único de Saúde, mas ao mesmo tempo o recrudescimento da pobreza e da desigualdade social. Essa digamos que equação complexa, né, onde há algum nível de desenvolvimento, mas esse nível de desenvolvimento não vem acompanhado de condições mínimas, né, de vida e trabalho para a maioria da população, isso vai trazer um impacto importante para o atendimento nos serviços de saúde, né? Então, a gente tem o aumento, uma diminuição das taxas de mortalidade por doenças infecciosas, ao mesmo tempo a gente tem o avanço de doenças do tipo crônico-degenerativas, com destaque aí para as doenças cardiovasculares e o câncer, especialmente, né? Então, no caso da América Latina e especialmente no Brasil, o que a gente encontra são os traços dessa transição epidemiológica tardia, né, onde a gente tem um aumento de doenças crônico-degenerativas, mas ainda com a presença de doenças infecciosas e transmissíveis por agentes externos, como a gente pode citar, né, HPV, hepatite C, mais recentemente sarampo e outros. Então, objetivamente, o que a gente vivencia no serviço de saúde é a coexistência desses dois, né, a coexistência desses antigos e novos problemas de saúde que complexificam a gestão do Sistema Único de Saúde e, por sua vez, complexifica, então, o próprio trabalho em saúde, né? Dito isso, minha gente, eu quero reforçar, né, que essa crise sanitária que engendra, que alimenta, né, essa crise econômica em curso, ela vai trazer um processo de precarização do trabalho, de precarização das políticas públicas de uma forma geral. Eu aqui havia destacado a contra-reforma trabalhista, mas a gente pode também destacar a emenda constitucional 95, né, e outros tantos, revisão da política de atenção primária em saúde, que vai trazer impactos para alta complexidade também, porque a gente está falando de um sistema regulado, né? Então, esse acesso tardio, ou esse não acesso, ele vai impactar também a chamada alta complexidade, e esse conjunto de elementos, precarização do trabalho, precarização das políticas e das condições de vida, né, da classe trabalhadora, isso vai impactar o serviço social, obviamente, né? E vai impactar de muitas formas, mas vai impactar especialmente nas condições de vida dos usuários e usuárias, né? Na escassez de recursos e de políticas públicas para o atendimento dessas demandas que chegam até nós, que muitas vezes não são demandas resolvíveis, inclusive no ambiente institucional, que passam pelo desenvolvimento, né, pela materialização de uma intersetorialidade, né? Então, a gente tem esse perfil de usuários, um recrudescimento das condições de vida, a gente tem a escassez de recurso, escassez de políticas, né, para o atendimento a essas demandas, e a gente também tem a escassez institucional, em termos de insumos, de materiais, materiais aí, né, inclusive recursos humanos, trabalhadores e trabalhadoras, há uma escassez, né, até de espaço físico para dar conta desse contexto, né? Especialmente no contexto da pandemia, a gente tem, além disso, o desafio de que todos os serviços, né, foram reestruturados para dar conta desse contexto, que não era um contexto, obviamente, esperado, e que solapa esse serviço de saúde, atravessando todos os processos de trabalho e também o nosso, né? E aí, na precarização do trabalho da assistente social,
que é cada vez mais chamado, né, a apagar incêndios, né? Então, a gente tem hoje, se a gente pensar em termos da categoria profissional, não só na atuação nas políticas de saúde, também não só nos vínculos estatutários, né, mas a gente tem, na verdade, um conjunto enorme hoje, né, na categoria de vínculos precários, terceirizados, quarteirizados e até mesmo contratação por pregão em prefeituras. Então, quando a gente olha, né, para o contexto da profissão, neste contexto que se torna mais complexo no contexto da pandemia, mas que vem sendo construído a partir, então, da precarização das condições de vida e trabalho da população. Então, vejam que essa pandemia, né, o novo coronavírus, ele alcança o país em uma conjuntura de inúmeros retrocessos da sociedade brasileira, tanto do ponto de vista societário mais geral, quanto do ponto de vista da política de saúde. E no curso da pandemia que a gente vê o acirramento desses conflitos, né, dos distintos interesses de classe. A gente vê a saúde expressando também essas contradições da luta de classes, revelando interesses antagônicos, né, em relação ao capital e trabalho, que incide diretamente, né, na propagação do vírus. Né? A gente aqui já citei algumas coisas, né? Quem tinha a possibilidade de estar em casa, né? A possibilidade de usar álcool gel, a possibilidade sequer de lavar as mãos, né? Então, as recomendações, elas, para a grande maioria da população, e aí digo isso, o estudo do professor Halal também mostrou isso, né? Assim, grande maioria da população que não teve acesso a esses, eu falava do professor Halal da Universidade Federal de Pelotas, né? Que demonstrou que muitas mortes, na verdade, foram mortes, né? A maioria delas de mortes evitáveis, né? E aí passa, sim, né, não só pelas escolhas do ponto de vista da política, mas das condições objetivas que a população tem ou não de realizá-las, né? Então, a gente vê efetivamente, né, nessa relação, incidência direta nas formas de propagação do vírus e nas possibilidades de prevenção, de acesso ao tratamento, de cura e até de reabilitação da doença, que é algo que a gente vem experimentando mais recentemente, né? A ideia da Covid-19 como uma síndrome, não como uma doença, né? Ou seja, a gente tem um processo de saúde e doença que se realiza em interface com as expressões da questão social, vivenciando então, as desigualdades sociais e essas desigualdades sociais aparecendo, obviamente, né, como questões para o trabalho da assistente social em instituições. Né? Então, nesse sentido, o exercício profissional desenvolvido por assistentes sociais no contexto da pandemia, ele não pôde ter outro ponto de partida, né, quando a gente pensa esse exercício profissional, senão a determinação social do processo de saúde e doença, né? E aí, nesse caso, pressupondo a indissociabilidade entre esses aspectos biológicos, sociais, culturais e políticos presentes na saúde. E aí, além dos aspectos, né, sociais, culturais, biológicos e políticos, a relação entre indivíduo e coletividade, né, entrelaçando essas relações socialmente construídas, particularmente as relações sociais de produção, né, que atravessam, obviamente, as condições de vida e trabalho da população que atendemos. A professora Raquel Raicheles e a Carola, em 2021, elas escreveram um artigo que eu queria destacar para vocês e sugerir para uma leitura posterior, inclusive, que chama O Trabalho no Fio da Navalha, nova morfologia do serviço social em tempos de devastação e pandemia. Então, esse é um texto, me parece, bastante importante para a gente repensar e refletir sobre o trabalho, né, do serviço social na pandemia. E a professora Raquel Raicheles, né, e a Carola, elas nos apontam neste texto que a pandemia ela atinge exatamente o cerne das atribuições e competências profissionais, né, levando a nossa categoria, assistentes sociais, a enfrentar nos mais distintos espaços de trabalho muitas pressões políticas e institucionais, né. Essas professoras destacam para a gente ainda, né, o estudo que elas apresentam nessa publicação que é na revista Serviço Social e Sociedade, de 2021, numa delas, agora que não estou recordando o volume para falar para vocês, mas eu posso deixá-lo depois no chat, né? As autoras, elas destacam que estudos, levantamentos, depoimentos, acompanhamento do debate profissional de uma forma mais geral do serviço social, em diversos espaços socioocupacionais, sejam eles espaços públicos, privados, mostraram que, de um lado, né, as assistentes sociais vivenciavam o medo, a pressão, as angústias reais de assistentes sociais, especialmente
aquelas que estavam na linha de frente, né, como é o caso, especialmente aqui do Hemorrio, que não parou, né, de atuar e de atender no contexto da pandemia. De um lado, a gente tem esse contexto, e de outro, os sofrimentos e adoecimentos desencadeados, então, tanto pelo trabalho presencial quanto pelo trabalho remoto, e meio a essa impotência frente a essas expressões tão dramáticas da questão social que assumem, então, no contexto da pandemia, né? Um outro autor que é importante, que acredito que vocês já tenham lido, inclusive esse é um texto de 2020, né? Não é um texto de 2021, mas do professor Maurílio Matos, da UERJ, que ele também vai destacar, né, esse contexto do exercício profissional durante a pandemia. Ele vai dizer que, apesar, né, das alterações na fome, no desenvolvimento do trabalho, das tensões trazidas pela pandemia, foram as atribuições, né, privadas e as competências, né, a manutenção das nossas atribuições privadas e da competência é isso que deu sustentação e a baliza necessária para o nosso exercício profissional do contexto da pandemia, né? E por que o Maurílio fala isso? Porque ele vai dizer que a pandemia, né, ela vai reacender, do ponto de vista do que nos é solicitado enquanto categoria profissional, algumas discussões e debates que já tinham sido teoricamente superados, né, com a própria implementação dos parâmetros para atuação do assistente social na saúde, né, isso um texto de 2010, os parâmetros, né. Então, o Maurílio vai chamar a atenção nesse texto de 2020 que houve digamos que uma revisita, né, uma retomada de questões como a comunicação de óbito, né, e outros elementos que mostram esse tensionamento também trazido pelo contexto da pandemia. A gente observa também o próprio Ministério da Saúde nesse contexto, em 2020, informando por exemplo, que a comunicação de óbito deveria ser feita, realizada aos familiares, né, amigos ou responsáveis, preferencialmente por uma equipe psicossocial e ou assistência social, né? Então, vejam que a gente tem aqui nessa compreensão, por exemplo, do processo de comunicação de óbito, um grande retrocesso, né? Além disso, se a gente pensar, né, do ponto de vista também das ações, contexto da pandemia, se a gente pensar os assistentes sociais atuando na atenção primária, a gente tem um trabalho que também se altera, né? Trabalhadores que não conviviam, e aí assistentes sociais, mas os demais trabalhadores da atenção primária, com a perspectiva da morte, por exemplo, né? A perspectiva da finitude não é o cotidiano desses trabalhadores. O cotidiano é a promoção da saúde, é a atenção, né, o atendimento de inúmeras questões de saúde, mas que não tem aí um potencial de letalidade, né? Então, além do contexto desses profissionais, né, especialmente aqui estou falando dos assistentes sociais, de atuarem num nível de atenção a partir de uma outra perspectiva que até então não estava colocada, além disso, o envolvimento no trabalho voltado para as ações de promoção e prevenção nos territórios, dando aí continuidade à discussão do cuidado, a difusão de informações sobre a pandemia, das necessidades de saúde da população e o acompanhamento de grupos com comorbidades, né? Então, percebam que quando a gente pensa da atuação, né, da atuação da assistente social na saúde, houve alterações em todos os âmbitos. Se a gente pegar a atenção primária, a gente encontra isso. Se a gente pegar, né, as unidades hospitalares, por exemplo, como é o caso do Hemorrio, a gente tem aí, né, acredito, a gente aqui no debate pode conversar, mas uma importante alteração dos fluxos, por exemplo, de admissão, de alta, né, da relação com acompanhante, da relação com a família, da relação com o processo de informação, né, de comunicação e informação, acompanhamento. Então, a gente vivenciou, mesmo nas unidades que não eram unidades COVID, né, a gente vivencia aí uma alteração muito importante dos fluxos de atendimento, né. Eu quero reforçar que, aí um pouco assim agora, assim, já para tentar concluir, não só o que acontece, né, como excepcionalidade do contexto pandêmico e que é recrudescimento da questão social e contradição, mas também, de certa forma, que lições a gente aprende com esse processo, né, da pandemia. Aí eu quero falar um pouco nesse sentido também, né? Acho que um dos elementos é a importância dessa retomada de que o que fazemos, né, como assistentes sociais, aí pensando numa unidade hospitalar especialmente, é uma ação assistencial, mas também é uma ação educativa, né? Então, essa dimensão do nosso trabalho,
que é assistencial, mas é também educativo, me parece ser algo que sai reforçado do contexto da pandemia, né? Uma outra coisa que eu queria destacar, um outro ponto, é o trabalho em saúde como um trabalho coletivo, né? Então, ainda que a nossa contribuição, né, como a nossa contribuição nos processos de trabalho seja a partir da disciplina, né, seja pela via da categoria profissional, pela via da especialidade do trabalho de cada uma das categorias, né, o que nos diferencia, né, mas o conjunto do trabalho, ele não é o somatório dessas diferenças, na verdade, né, o conjunto do trabalho é a síntese desse coletivo trabalho em saúde, atuando frente às necessidades de saúde. Então, quando a gente tem a perspectiva do atendimento às necessidades da saúde, de saúde dessa população usuária dos serviços, a noção de disciplina ela não significa algo a distanciar saberes, mas sim a integrar saberes, né? Então, me parece que esse também é digamos que uma lição que a pandemia nos deixa, assim como, e aí assim, né, na apresentação que foi feita da Solange, já foi destacado a questão da residência no Hemorrio, né, a própria composição dessa mesa, ela aponta para essa integração, para essa articulação entre ensino, pesquisa e atenção em saúde ou assistência, né? Então, eu destacaria este ponto, assim, como um elemento fundamental também. E aí, ao mesmo tempo, lembrando dos desafios que existem nessa articulação, né? Desafios que são, como eu falava para vocês, ao mesmo tempo que somos diferentes disciplinas profissionais atuando em equipes, né? Nossa contribuição é a partir de perspectivas diferentes, mas o objetivo comum é o atendimento da necessidade desse usuário, e esse usuário entendido como um sujeito biológico, um sujeito social, um sujeito, né, com um elemento de subjetividade, com elementos culturais, considerando todas essas questões, obviamente que há uma articulação entre ensino e assistência ou atenção em saúde, né? E aí, do ponto de vista até das legislações, essa primeira relação entre ensino e assistência, né, ou atenção em saúde, ela, de certa forma, está até mais colocada, né? Principalmente quando a gente pensa na Política Nacional de Educação Permanente, a própria organização, né, das instituições, a partir, como o caso do Hemorrio, de centros de estudos, enfim, a gente tem, de certa forma, isso mais ou menos visualizado, mas não necessariamente a questão da pesquisa, né? Então, quando a gente propõe, aí penso que essa é uma lição que a pandemia deixa, né, a articulação entre ensino, pesquisa e atenção, a gente dá um outro passo, né? Tem uma professora que eu quero citar para vocês também, é uma professora que é enfermeira, é a Juscelia Fernandes, que é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela discute a questão da articulação entre pesquisa, ensino e assistência, e aí ela vai tratar essa articulação, pesquisa, ensino e assistência, como um princípio pedagógico para o desenvolvimento de capacidade de produzir conhecimento próprio, né? Combinando assistência de qualidade e rigor científico. Então, assistência de qualidade com rigor científico é, de fato, uma lição que a pandemia nos deixa, mas não só na sua intenção, no quanto a construção de pesquisa, né, de um trabalho a partir do rigor científico, ele exige um conjunto de articulações que não necessariamente estão postas, né, no nosso cotidiano de trabalho, ou seja, a gente precisa de processos que sustentem tanto o processo de formação como, obviamente, horário, né, da sua organização, do seu plano de trabalho que possibilite a construção, por exemplo, de uma perspectiva dialógica e investigativa, né? Então, isso não está posto. Então, para que isso se materialize, é necessário que haja um plano de trabalho, digamos assim, também institucional, para que se sustente essa articulação como algo, né, que de fato tem por objetivo assistência de qualidade e rigor científico, né? Então, diria que esse é um elemento fundamental para a gente destacar. Também destaca que o trabalho em equipe, né, esse trabalho de pesquisa feito pela equipe multiprofissional, ele traz ganhos muito importantes. Então, um elemento objetivo, né, da pandemia, que não é, quando a gente hoje entende a Covid-19 não como uma doença, mas como uma síndrome, também fica claro o conjunto de complexidades que estão postas no atendimento. E se a gente olhar, né, para o perfil do atendimento, por exemplo, do Hemorrio, a gente vai encontrar essa mesmo caráter multifacetado, digamos assim, das demandas
para chegar ao objetivo último, que é o atendimento das necessidades de saúde da população usuária do Hemorrio. Então, acho que é isso, assim, a gente encontrou desafios muito, de certa forma, né, os desafios foram para o serviço social, mas foram para as equipes de saúde de uma forma geral. Então, vivenciamos coletivamente desafios institucionais, e a pandemia deixa para a gente, né, a necessidade, me parece, de que reforcemos, no nosso caso, né, como assistentes sociais, o nosso projeto ético-político, né, a compreensão, a materialização desses elementos no nosso cotidiano profissional, e quando eu falo a materialização, é como que os nossos projetos, o projeto de intervenção, né, do serviço social, ele consegue aproximar-se, materializar o projeto ético-político e também, obviamente, os princípios da reforma sanitária, né? Mas como que a gente, para realizar isso, não faz isso apenas pela via da nossa categoria profissional, mas constrói coletivamente no trabalho em saúde, né? Com o foco de que essa relação entre qualidade e rigor científico, ela possa ser algo, uma caminhada institucional, e não uma caminhada de uma categoria. Obviamente, há nesse processo, né, gente, muitos desafios, porque somos formados a partir de especificidade, disciplinas, né? Então, não só temos origens do ponto de vista social diferentes, mas também do ponto de vista epistemológico diferente, né? E do ponto de vista da interpretação do trabalho em saúde diferente. Então, mas vejam que essa diferença ela não deve apequenar, né? Essa diferença, ela deve, na verdade, ela precisa ser primeiro compreendida para que, ao ser compreendida e acolhida, ela possa, enfim, produzir, né, algo diferente que vá ao sentido, né, que vá ao encontro das necessidades de saúde, né, das populações que atendemos aqui, especialmente do Hemorrio. Então, quero agradecer mais uma vez vocês, né, por essa possibilidade. Muito obrigada. Obrigada, estou aqui à disposição. Obrigada.